Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. O pensamento nunca é livre. O pensamento está sempre a fazer esforços, segundo um certo padrão, uma norma, um ideal, a fim de realizar alguma mudança. Para esse pensamento, portanto, o tempo é necessário como meio de operar a mudança. Eu espero que esteja claro o que estou dizendo. Como dissemos no começo, não estamos aqui para concordar ou discordar, porém para investigar. Podemos entrar em mais particularidades sobre essa questão. Porém, a ocasião não é oportuna para aprofundarmos muito. O pensamento implica a vontade de mudar. Essa determinação implica esforço. Quer dizer, sou isso e me tornarei aquilo. E para me tornar aquilo, se exige esforço, ou seja, a vontade. Só isso sabemos. A vontade é resistência. E mediante a resistência, o ajustamento, a compulsão, esperamos operar uma transformação dentro em nós mesmos. Por essa razão, vivemos a fazer esforços e mais esforços. No escritório, em casa, nas escolas, sempre e sempre a fazer esforços. Mas haverá uma diferente maneira de viver, que nenhum esforço é exigido? Essa é uma pergunta essencial, porque o esforço implica sempre a violência, pois o esforço só existe quando há alguma contradição. Não se limite a escutar as palavras do orador. Escute-as de maneira que elas te revelem a sua mente e coração, de maneira que veja o que há realmente dentro de você. Porque a transformação psicológica é bem mais importante do que a mudança exterior. As mudanças exteriores fundamentais não serão possíveis se não houver uma transformação radical, uma verdadeira revolução na psique. As mudanças e reformas exteriores são necessárias, porém são sempre destruídas por nosso estado interior de confusão, de desordem e de violência. Assim, se desejamos promover a ordem no mundo, externamente, temos de ter ordem em nosso interior. E não há possibilidade de se criar essa ordem por meio da vontade ou do pensamento, sendo a vontade esforço e o pensamento tempo. E o que vamos fazer então? Você compreende o problema? Eu vou falar dele de maneira diferente. Há o consciente e o inconsciente, e todos sabem disso. O inconsciente é o resíduo do passado. A tradição, a herança racial, as inumeráveis experiências do homem, profundamente ocultas e que ocasionalmente nos enviam mensagens através de sonhos e etc. E há a mente consciente, a mente que funciona todos os dias, do homem que tem de frequentar seu emprego, de lutar, de se ajustar, de adquirir novas técnicas e capacidades. Entre o consciente e o inconsciente, há sempre conflito. Como é óbvio, quanto maior a tensão entre ambos, tanto maior o conflito, a neurose. Nessa tensão se pode produzir boa literatura, escrever poesias, compor música, mas tudo isso é produto daquela tremenda contradição existente em cada um de nós. Sabe o que entendo por contradição? Isto é, pensar uma coisa e fazer outra. Ter maravilhosas ideias de você se tornar isso e mais aquilo e viver contrariamente a elas. Quanto mais o indivíduo é intelectual, eloquente, teórico, político, tanto maior a contradição, pois está vivendo num mundo de teorias e não de fatos. A contradição, pois, gera conflito.
Não é certo isso? Examine, Senhor. Escute o que se está dizendo. Trata-se da sua própria vida. Não te interessa a minha vida. Interessa-nos a vida de cada um de nós, porquanto cada um tem de viver em relação, e as relações são a vida. E quando nas relações há conflito, há então destruição e desordem. E nessa contradição, nesse conflito, não é possível o amor. Só se produz mais medo, mais ansiedade, mais sentimento de culpa. Assim, na vida de cada um de nós, há contradições, em várias formas. Umas patentes, outras sutis, e contradição, como dissemos, é pensar uma coisa e fazer outra. E o estado de conflito é indício de esforço, produtivo de esforço. O homem que não se acha em conflito consigo mesmo ou com a sociedade é essencialmente pacífico, porque o ente humano criou a sociedade em que vive, e a sociedade é o ente humano. Os dois não estão separados. E essa contradição em nossa vida gera desordem. Estamos, pois, vendo tudo isso. Esforço, contradição, imitação, ajustamento a padrão e esse incessante pensar. Pensar de tão pouca significação. Tal é nossa vida diária. Nosso diário problema de ansiedade, medo, avidez e inveja. Sendo assim, como pode a mente humana, que é resultado do tempo, que é resultado da violência, como pode essa mente operar uma mutação em si própria? Você dirá, qual o valor dessa mutação num ente humano em relação ao todo? Como poderá um ente humano produzir em si mesmo uma transformação tão radical? E como irá essa transformação influir na sociedade? Essa é uma pergunta inevitável. E é uma das perguntas mais estúpidas que se podem fazer. Porque quando o indivíduo se transforma radicalmente, essa transformação não se faz por causa da sociedade, não se faz porque o indivíduo deseje prestar bons serviços ou aspire ao céu, a Deus ou ao que mais seja. O indivíduo se transforma porque a transformação em si mesma é necessária. Quando amamos uma coisa em si, daí vem uma extraordinária clareza. E essa clareza é que trará a salvação ao homem, e não a prestação de bons serviços e as reformas.